Salve, salve pessoal, deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera, só um minuto aqui, show de bola. Espero que vocês estejam ouvindo ouvindo o nosso áudio e vendo o nosso vídeo, ó, a redundância. Espero que esteja tudo tranquilo aí com a nossa transmissão aí com vocês. Estamos aqui ao vivaço e aproveitando, né, aquele salve maroto que vocês colocam aí no chat da sua cidade, seu estado. Vamos que vamos, galera, vamos junto em uma série de vídeos aqui sobre padrões de projeto. E vocês têm visto que de fácil aplicabilidade, mesmo eles tendo uma implementação um pouco mais extensa, um pouco mais avançada, quando você entende o conceito, entende a solução, a aplicabilidade dele, fica tudo muito mais fácil. Beleza? Então, o áudio e vídeo, ó, Lindomar firme e forte aí, áudio ok. Deixa aquele seu, ó, joinhazinho para poder o YouTube poder ranquear ou levar mais conteúdo desse para a comunidade, todos aqueles que buscam esse tipo de conteúdo, de boas práticas, de qualidade de código, de evolução como desenvolvedor. Chega de ficar chapando ifs, inúmeros códigos macarrônicos dentro do seu projeto. Vamos evoluir na nossa carreira, vamos evoluir como desenvolvedor. Então, nesse ponto aqui, estaremos trabalhando e implementando alguns pontos sobre o padrão de projeto Prototype. Nada mais, nada menos, Prototype é como se fosse uma cópia de um objeto para um outro, que você poder reutilizar código sem ter que fazer o nosso padrão de projeto Ctrl+C e Ctrl+V, beleza? Então vamos que vamos, galera. Salve, salve a todos que estiverem aí seguindo conosco nessa caminhada aqui nas nossas lives. Vou compartilhar a minha telinha aqui. Deixa eu só puxar aqui o vídeo, beleza? Transferido e compartilhado. Eu estou olhando um pouco para baixo, porque eu estou com o meu notebook com as telas e meu monitor está aqui de frente comigo. Vamos que vamos para poder seguir a nossa implementação, beleza? Então vamos lá, galera. Vou aqui compartilhar, só que eu compartilhei o Delphi. Não quero compartilhar o Delphi aqui no momento, eu quero compartilhar esse carinha aqui, ó. Prototype. Cadê? Vamos ver? Beleza. O Prototype, ele faz parte da categoria do Design Pattern de criacional, beleza? Então, foi um pouquinho de conceito, porque que adianta eu aplicar, deixa eu só beber um café aqui, aplicar com vocês muita coisa no código e vocês não entenderem o conceito desse cara. Igual teve um caso, se eu não me engano, eu tentando lembrar aqui, porque se eu não detenho o conhecimento dos fundamentos da linguagem ou do fundamento daquilo que eu estou trabalhando, na hora de implementar eu fico perdido. Por exemplo, se você não conhece os fundamentos, versão de código, que seria um GitHub da vida. Se você não conhece os fundamentos do Git e do GitHub, trabalhar com branch, trabalhar com push, pull request, issues, mais o que? Tag. Se você não conhecer todos esses conceitos, quando você for pegar uma ferramenta para poder trabalhar com versionamento, você não vai saber, eu vou voltar por SVN, que é muito melhor. Não é que o SVN seja melhor ou o GitHub melhor. Melhor aquele que te dá maior flexibilidade. E eu prefiro o GitHub por estar tudo integrado com ele. Fica muito mais fácil trabalhar. Mas aqui não é questão de GitHub e nem SVN. Aqui a gente vai estar falando sobre padrão de projeto. Então vamos lá. Prototype é um padrão criacional que permite copiar objetos existentes sem fazer seu código ficar dependente de suas classes. Ou seja, eu faço uma cópia dessa instância e transfiro para essa instância. E não fico dependente da instância principal. Beleza? É simples, porque é igual você criar lá um objeto A e objeto B. E objeto C. A igual a 1, B igual a 2, C igual a B. Quando você vai imprimir A, beleza. 1, B, 2. C2, porque ele tem a mesma instância do B.
Nesse caso, o prototype não, ele tem uma cópia, então ele não fica dependente do outro objeto. Beleza? Então deixa eu só verificar se o chat, alguém falou alguma coisa. O Lindomar tá aí, show de bola, vamos que vamos. Galera aí, vamos que vamos. Visão geral do padrão prototype. O tipo, a visão dele é que o tipo de objeto a ser criado é determinado pelo objeto protótipo. Vocês vão ver isso na prática. É tipicamente usado para evitar a recriação de objetos caros. A questão de objetos caros é o quê? É uma lógica, um objeto que tem muita implementação, muito processo e acaba se tornando custoso esse processo. Então a recriação dele fica mais simples quando você usa o prototype. Ajuda a evitar uma explosão de subclasses. Subclasse seria aquela classe pai, eu tenho subclasses dela. Então você não precisa ficar refazendo várias subclasses para poder criar, pegar a escrita, né, implementações de uma classe principal. Não, então você não fica essa ideia de explosão, várias subclasses. Então, pode ou não manter um registro de objetos protótipo e um objeto separado. Você pega um registro de objeto do protótipo e cria esse objeto separado. Geralmente é criado apenas com um método, o clone. É como se você pegasse um objeto, você pegar lá um Ctrl+C dele, um clone dele. Não, nem um Ctrl+C, Ctrl+V, é um clone literalmente, que tem todos os comportamentos, só que é um outro objeto, beleza? E evita que o cliente conheça as classes que criam o objeto. Mais uma vez, o cliente aqui não é o seu usuário final, o cliente aqui é a camada de visão ou a camada que chama essa implementação, beleza? Na estrutura aqui, eu tenho o cliente, né, que ele acessa diretamente a interface. Crio um concrete type e posso criar um subclasse do prototype aqui, uma outra subclasse desse cara. Então eu posso criar várias subclasses com base num concrete type desse aqui. Então você tem toda essa implementação. Então aqui no 1, a interface protótipo, essa aqui, prototype, declara os métodos de clonagem, um clone, né? Na maioria dos casos é apenas um método clonar, só um método. O prototype só diz que eu vou clonar esse objeto, somente isso. No 2 é o que? É uma classe a classe protótipo concreto ou concrete prototype implementa o método de clonagem. Além de copiar os dados do objeto original da minha mão aqui, e além de eu copiar os dados desse objeto original para o clone, esse método também pode lidar com alguns casos específicos do processo de clonagem, relacionados a clonar objetos ligados, desfazendo dependências recursivas, aquelas dependências que você tem de o famoso mestre detalhe, que a galera tem falado muito. E aqui no 3, que seria o cliente pode produzir uma cópia de qualquer objeto que segue a interface prototype, beleza? E a gente vai para a solução do uso desse cara. O padrão do prototype delega o processo de clonagem, como eu estava falando agora no início. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Tá ok? Beleza, galera aí tá firme e forte. Vamos que vamos. O padrão prototype delega o processo de clonagem para o próprio objeto que está sendo clonado. O padrão declara uma interface comum para todos os objetos que suportam essa clonagem. Essa interface permite que você clone um objeto sem acoplar o seu código, a classe daquele objeto. Você não fica acoplado, fica aquele monte de create espalhado pelo seu código, fica muito mais fácil. E a implementação desse método clonar é muito parecida em todas as classes. Fica fácil você distribuir, você trabalhar usando o prototype. Então, vamos passar aqui para a implementação, né, do registro do prototype. O registro do protótipo fornece, botei protótipo, é prototype, mas tá bom, é a tradução. Fornece uma maneira fácil de acessar protótipos de uso frequente. Ele salva um conjunto de objetos pré-construídos que estão prontos para serem copiados. O registro do protótipo mais simples é um hash map, por exemplo, nome, protótipo. Contudo, se você precisa de
de um melhor critério de busca, que é apenas um nome simples, você pode construir uma versão muito mais robusta do registro. Você pode implementar o prototype de uma forma mais elaborada, além de ser somente um clone, né? Mas tudo é possível com ele. Você vai ver como é que vai fácil, a aplicabilidade que eu vou fazer aqui com vocês se torna até ridículo, tá? Vou fazer um códigozinho aqui maneiro para vocês a gente brincar um pouquinho, tá? Ó, a aplicabilidade dele. Utiliza o padrão prototype. Isso que eu tenho tentado fazer o máximo com vocês. Apresentar um padrão de projeto. Desculpa a expressão, né, galera? Às vezes fico de aquela palhaçada, não, que o Delphi é isso, que eu sei o que, aquelas palhaçadas que alguns desenvolvedores falam. Isso é uma bobeira, isso é a falta do que fazer. Você está com uma linguagem que paga suas contas e é uma linguagem muito boa. Seja ela paga ou não, não interessa. O que traz o alimento para a mesa é o que você tem que se dedicar, ainda mais por ser muito fácil trabalhar com ela. Então, a aplicabilidade desses padrões ajuda você como desenvolvedor a evoluir, né, nas suas implementações. Quando você consegue entender e implementar exemplos com padrão de projeto, você tem uma evolução muito boa na sua escrita como desenvolvedor. Então, com essa aplicabilidade, eu tenho tentado trazer o máximo possível nessa parte teórica, mostrar para vocês como é fácil a aplicabilidade. Eu trouxe de uma outra linguagem para aqui para o Delphi. E agora você consegue implementar. Se você não sabe, está aqui a aplicabilidade. Quando você deve aplicar? Infelizmente, existem desenvolvedores ou pessoas que dizem que desenvolvem, né? Fala assim, você mostrou o padrão de projeto, mas você não mostrou do início ao fim. Como assim? Eu vou criar um sistema completo com emissão de nota fiscal, que seja do início ao fim, para quê? Para que você pegue esse código e nem estude. Para que você pegue esse código e só venda. Não, eu ensino a gente preza aqui com vocês do início ao fim. Se o Alessandro está aqui explicando para você, porque eu apanhei muito tempo atrás para entender esse conceito hoje. Há muito tempo trabalhando com isso aí para poder chegar aqui de forma prática e simples, mostrar para vocês a simplicidade de usar um padrão de projeto na linguagem que é maravilhosa, que é o Delphi. Então vamos lá, galera. A aplicabilidade dele é o que? Você pode utilizar o padrão prototype quando o seu código não deve depender de classes concretas, de objetos que você precisa copiar. Por exemplo, eu não quero pegar a classe concreta e ter que replicar ela. Então, isso acontece muito quando o seu código funciona com objetos passados para você através de um código de terceiros. Olha só, hein? Ctrl+C, Ctrl+V, presta atenção. Hein? Através de alguma interface, você pode, por exemplo, usar uma interface dentro de até o próprio ROS, o próprio Delphi tem muita interface, você utiliza aqueles códigos ali. A classe concreta desses objetos são desconhecidas. Eu não sei. E você não pode depender delas mesmo que quisesse. A gente não tem que ser obrigado. Com certeza, tem que praticar. Eu falo isso porque já teve gente que chegava e falava assim, eu quero do início ao fim. Tá aqui. Do início, do conceito, à implementação, do início ao fim. Você não ensinou aplicando uma geração de arquivo fiscal. Espera aí, há uma necessidade de eu fazer isso? Eu vou ter que gerar um arquivo fiscal? Então isso aqui é um conceito que você tem que entender. É possível essa aplicabilidade? Olha só, se o ACBR hoje trabalha com interface e tem sua classe concreta, olha um ponto aí que você pode utilizar. Essa classe concreta desses objetos são desconhecidos. Eu não conheço como é que é a implementação interna do ACBR. É uma biblioteca de terceiros. Ela trabalha com interface. Então você não pode depender delas mesmo que quisesse. Eu crio um padrão prototype para criar uma cópia desse cara. Viu como que se torna mais simples? Então assim, é só entender. Não é chegar eu ter que te dar, mastigar. É como se eu pegar, te dar o mulinete lá, a isca, o anzol, pescar para você, limpar o peixe, fritar, temperar e dar na sua boquinha. Então não é assim. Eu estou ensinando a você como pescar. Alimenta, quem tem que se alimentar é você agora, não tem que fazer isso por você. É isso que a gente tenta fazer com vocês, abrir sua mente para poder evoluir. E o padrão prototype, que na segunda parte, fornece um código cliente com uma interface geral para trabalhar com todos os objetos que suportam essa clonagem. Essa interface faz o código do cliente ser independente das classes concretas dos objetos que ela clona.
Uma parte também é da aplicabilidade. Utilize o padrão quando você precisar reduzir o número de subclasses. Você tem a classe Pi, aí vai criando várias subclasses. Poxa, vou usar o prototype para poder reduzir isso, para que eu ter várias subclasses. Beleza? Então, aí eu tenho aqui, o padrão prototype permite que você use um conjunto de objetos pré-construídos, configurados de diversas formas, como protótipos. Beleza? Algo que tem que botar aqui finalzinho, ó, ao invés de instanciar uma subclasse que coincide com alguma configuração, o cliente pode simplesmente procurar um protótipo e aprimorado e cloná-lo. Somente isso. E vamos lá, como implementar. Eu botei aqui a sua aplicabilidade e como implementar ele. Primeiro você cria uma interface protótipo e declara um método clonar só. Ou apenas adicione um método para todas as classes de uma hierarquia de classes existentes, se você tiver alguma, tá? Uma classe, né? Uma classe protótipo deve definir um construtor alternativo que aceita o objeto daquela classe como um argumento. Então você cria uma classe concreta e com algumas implementações. Aí nesse caso, se a sua linguagem suportar sobrecarregamento de métodos, como o Delphi maravilhoso, ele suporta. Como eu falei nas aulas de orientação a objetos, se você não sabe, assiste aqui com a gente aqui nas aulas de orientação a objetos dentro da academia, ou a certificação de POO dentro do clube dos programadores para você evoluir, ter um nível acima da média. Vamos lá? 3. O método de clonagem geralmente consiste em apenas uma linha, executando um operador new ou um create, como a gente gosta de utilizar o new, crio lá minha classe construtora utilizando o new, eu só tenho aquele famoso retorna a classe construída. E o 4, opcionalmente, cria um registro protótipo centralizado para armazenar um catálogo de protótipos utilizados com frequência. E algumas anotações aqui. Beleza? Então vamos para a consequência, o prós e o contra. O prós você pode clonar objetos sem acoplá-los às suas classes concretas. Você pode se livrar de códigos de inicialização, aquela coisa feia de create, ou new, repetidos que você em troca de clonar em protótipos pré-construídos. Você pode produzir objetos complexos mais convenientes. Para que ficar fazendo um monte de coisa, você pode utilizar prototype para facilitar. Você tem uma alternativa para herança, quando lidar com configurações pré-determinadas para objetos complexos. E o nosso contra é o que? Clonar objetos complexos que tem referência circular. Pode ser bem complicado. Isso acontece muito. Beleza? Então finalizamos aqui nossa suposta, como é que eu posso dizer, teoria, né, que vai muito além do que eu passei com vocês. É algo bem aprofundado. A gente se aprofunda bastante na certificação de padrões de projeto. Estava fazendo um update nas certificações, aonde a gente está enraizando mais essas ações. Então fica muito mais fácil o entendimento, porque ele tanto que o livro, se eu não me engano aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, livro padrão de projetos. Aqui, ó, esse livro aqui de Eric Gang, da gangue dos quatro. Deixa eu ver aqui na Amazon. Aqui, ó, tem na Amazon. Ó, só esse livro aqui, cadê a quantidade de páginas? Enquanto eu bebo um café aqui. Ó, só esse livro aqui são 368 páginas. Cada padrão ele tem uma quantidade grande de ações. Então, é bastante conteúdo que você pode utilizar para você aprender. Mas tá bom, a gente deu um overview aqui e vamos para o nosso projetinho. Esse aqui já é o que a gente tem usado nas lives anteriores. Vou botar um botãozinho direito aqui, só por provocação. Fala, mano, tudo bem? Tudo tranquilo aí, Indomar? Forte abraço aí, você também. Raquel também, que deu boa tarde aí, boa tarde. E o Rafael também, show de bola. Conhecimento, a Raquel é conhecimento só é nosso quando praticar. Eu tinha acabado de ler isso aí. Vou criar aqui só para instigar vocês um FireMonkey, que igual teve uma pergunta, isso serve no mobile? Cara, se eu consigo implementar no FireMonkey, o mobile também dá. E isso é qualidade de código, é internamente, então não interfere na estrutura lá não. Beleza? Só vou precisar do seguinte aqui, ó. Deixar aqui grande assim.
Ctrl Alt P, precisar de um botão, aqui, deixa eu botar ele aqui no canto, botar ele assim, e um memo. Só eu quero só isso só. Fazer uma coisa bem simples, para vocês entenderem a clonagem. Tá aqui grande. Deixa eu selecionar esses dois, vou aqui no Task Setting, fonte, botar um boldzinho aqui, tirar o bold, botar aqui 25, tá, 30, tá logo 30, tá bom. Beleza, deixa eu só ajustar aqui, botar aqui e chamar ele de Prototype, salvar, deixa eu ver aqui. Criou a pasta, não? Criou. Prototype. Rapaz. Beleza. Deixar aqui salvo. Show de bola. Ele deve salvar lá também executável. Show de bola. Beleza. A gente está com esse cara aqui. O que lá diz lá? A gente tem que ter uma interface. Então vamos criar uma interface para ele aqui. Ele é New Unity. Vamos lá. Eu preciso ter somente uma interface. O que essa interface eu vou fazer? Eu vou trabalhar como fosse uma criação de formas, né? Só um exemplo só aqui prático. Ó, iPrototype igual interface, né? Ctrl Shift G para a galera que gosta de ter essa guide aqui, não tem problema. Vou criar aqui um método, um getSet, né? Do X, value integer iPrototype. Vai ter um overload. Copiar aqui. Ctrl C. Isso aqui eu vou para cá e para cá. Copiar todo mundo aqui. Y cor e function clonar. Vou botar aqui bonitinho. Clonar só vai retornar aqui o prototype. Show de bola. Aqui vai ser y cor. Só que aqui cor vai ser string. Show. E aqui também string. Somente isso. Salvar esse cara aqui. Vou botar aqui interfaces. Show de bola. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma classe chamada que implementa essa minha interface. Essa classe aqui, ela vai ser uma classe concreta, né? Ctrl J, só que ela vai se chamar de círculo. Vou botar aqui prototype, vou botar direto círculo. Círculo. Beleza, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Aqui, e aqui e aqui. Ctrl Shift A, beleza. Visibilidade, implementar todas os nossos métodos. Ctrl C, Ctrl Shift C. Vou botar aqui umas variáveis x, integer, f, y, integer, f, cor, string. Show? Então, vamos lá então. Aqui, clonar recebe quem? Recebe a própria instância da classe, que é um self, que já vai estar criado esse cara aqui. A cor recebe o que? Retorna, né, um self, porque eu estou retornando uma interface para trabalhar o Fluent Interface, né? Então eu pego um fCore, vai receber aqui um value. Show? Beleza. E cor aqui vai resultar, né, no fCore. É o famoso get and set, ok? Então, create não quero, new não quero, aqui mesma coisa, result self e fx para receber value. Beleza? Ctrl aqui também é o result fx. Vamos pular para cá e aqui result
self fy irá receber value e aqui retorna result fy. Pronto, já criamos aqui com círculo, que é uma classe concreta do prototype, e eu vou criar aqui o Ctrl C. Deixa eu aumentar o código para a galera que gosta de enxergar o código grande, né? Que eu não vi o chat aqui ainda não, mas provavelmente alguém está falando do código. Ó. Aí viu? Já falou do fonte. Já aumentei o fonte aqui, beleza? Já um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou criar aqui uma classe e também construtora, Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl C, que eu vou alterar aqui. Vou alterar aqui círculo para retângulo. Show? Beleza. Aqui vai ser retângulo. Salvar e pronto. Pronto, eu já tenho a classe construtora que eu vou implementar. Lá na minha camada de visão, que classe é essa aqui? Ah, essa aqui é lá do outro. Na minha camada de visão, simplesmente eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só verificar. Na minha camada de visão, eu vou fazer uma coisa mais simples possível. Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu organizar o meu código. Aqui no private eu vou criar um método simples de clone e compare. Que eu vou comparar, vou trabalhar com lista, tá? Ó, listas, vírgula, listas, cópia. Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. Ele vai ser do tipo t-list, que vai utilizar o iPrototype. Feito, Ctrl Shift A para dar visibilidade. No caso eu tenho que fazer aqui do System Generics. System.generic collection e vírgula interfaces. Beleza. Ctrl Shift C, não botei o ponto final aqui. Ctrl Shift C, beleza. Nessa implementação vou fazer algo assim, um pouco enjoado aqui com vocês aqui. Que eu vou fazer aqui? Um for, primeira coisa, um for. Eita. Beleza. Nesse for aqui, o que eu vou fazer aqui? Ó, 0. Eu vou dar um pred na lista, lá nas minhas listas principais aqui, que está entrando como parâmetro, listas.count. Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar listas, cópia, .add, vai receber listas e .clonar. Ele vai receber uma instância, uma cópia daquele objeto que a gente vai passar para ele. E vou fazer um for aqui. Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. 0 também, pred. Esse aqui vai ser listas, .count também. Vou ter aqui um begin que eu vou implementar. O que eu vou ter que fazer primeiro? Vou verificar, olha só, se listas e esse objeto, um objeto dessa lista, ele é igual, acho que é isso, igual, não, diferente. Ele é diferente de listas, cópia e, ou seja, esses dois, o objeto em si desse cara, o objeto de lista é diferente da cópia? É diferente. Então eu vou fazer o seguinte, ó, memo lines.add. Para não ter que utilizar o console, eu estou usando aqui a parte visual para vocês ficarem mais simples. Então retorna para mim o ponto toString, e que no caso toString é uma conversão do inteiro para o string. E faz isso aqui, ó. As formas, como que a gente está trabalhando com forma, vou botar aqui, formas são objetos diferentes, ok? E ponto e vírgula. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar aqui, ó, se listas
ponto equals. O objeto lista é igual ao objeto lista cópia. O objeto ele é igual? Ele é igual. Então ele faz o seguinte para mim: memo 1.lines.add e ponto toString, faça a conversão e então retorna para mim que eles são idênticos. Somente isso. Perfeito. Vou botar um else aqui, que a galera que gosta de usar else. E esse aqui o memo. Não, aqui eu vou ter que botar um begin e end. Isso aqui eu vou organizar. E aqui memo 1.lines.add e ponto toString irá receber, concatenar aqui, eu concateno com eles não são idênticos. Beleza, então ponto e vírgula, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou botar um else aqui, não gosto disso, mas só para a gente fazer um visual aqui direitinho, rapidinho com vocês. E ponto toString, concateno e digo dos pontos objetos de forma são os mesmos, ponto e vírgula. Salvei, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Dentro do botão eu vou fazer algumas ações. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat aqui com vocês. Beleza, a galera tá aí firme e forte, vamos que vamos. Deixa eu puxar para cá. Show. Aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter, eu vou botar aqui uma lista aqui, umas variáveis aqui de lista do tipotlist, que é do iPrototype, ponto e vírgula, e vou pegar uma cópia desse cara aqui, que vai ser cópia. Show de bola. Vou pegar aqui bota aqui outro círculo do tipo iPrototype e círculo faz o seguinte, aqui círculo, vírgula, aqui vou botar retângulo, pular a linha aqui, ficar pronto, beleza. Primeira coisa que eu tenho que fazer é instanciar esses dois caras aqui. Instanciei, então aqui ponto create, aqui ponto create igual, vou botar um try final aqui, list ponto exposiof, list cópia ponto exposiof. Show de bola. Que eu vou fazer aqui, L-círculo, ele vai ter a instância de quem? T-círculo. Vou botar aqui F11, que eu vou precisar desse cara, e F11 desse cara também. Show de bola. L-círculo, tá escrito errado, né? Círculo, eita, totalmente errado. Ponto new, pronto, instanciei esse cara. Aí o que eu preciso fazer? No list.add eu vou adicionar agora esse meu objeto aqui, lcírculo ponto x vai receber 10. Bom, deixa eu fazer o seguinte, deixar assim, bonitinho. Ponto y vai receber 23. E ponto cor vai receber vermelho. Beleza. Então, eu já tenho aqui o objeto criado e adicionado na minha lista. Só que agora eu vou pegar uma cópia. L, outro círculo, vai receber L círculo ponto clonar. Um clone desse cara. Era para botar clone, não era botar clonar não.
Mas tá bom. E agora eu vou fazer o que? Ó, L retângulo vai receber T retângulo ponto new, instanciei L list ponto add, vai ter aqui o L retângulo ponto, deixa eu só pular aqui bonitinho, deixar organizado, x vai ser, esse x aqui vai ser 10, o y vai ser 20 e a cor vai ser azul. Beleza. Somente isso. Aí que eu vou fazer aqui, ó, clone e compare. É clonar e comparar, mas tá certo. L, a intenção foi boa. L list e L list cópia. Beleza? Então pronto. Agora tem aqui a cópia dele. Eu tenho aqui a cópia dele. Beleza? Então vamos seguir aqui, que agora tá tudo certinho aqui com esse cara aqui. O que ele tem que fazer? Ele tem que verificar aqui, ó. O objeto que está aqui é diferente do objeto que está na cópia? Ah, Alisson, é diferente sim. Então faz o seguinte, diz que eles são diferentes. E segue aqui o barco. Vamos verificar se está tudo certo. Assim espero. E pulou para o lado de cá. Deixa eu puxar para cá. Puxar para cá. Ó, objetos de forma são diferentes. Zero objeto e objetos de forma são os mesmos. Que eles são os mesmos. São aqui, ó. São os mesmos. Ah, tem um objeto. Ah, beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Sinalzinho de igual aqui. Se eles forem iguais, tal, porque é uma instância. Tá, entendi. Ah, isso mesmo. Aqui, ó. Aí ele pega, ó, aqui de cima, ele tem esse cara aqui, ó, oposição 0. As formas são de objetos diferentes. As formas são objetos diferentes. Eles não são idênticos. Esses dois aqui não são idênticos, certo? Aí vem aqui, ó, as formas são de objetos diferentes, porque é o segundo ponto, porque estou trabalhando esses dois aqui. Deixa eu só ajustar um processo aqui que eu estou vendo que não está do jeito que eu quero. Ah, tá aqui, ó. Já sei por quê. O LList eu não adicionei. Por isso que eu estou achando que tá errado do que eu já tinha feito. É só pegar o L, outro clone. Aí se eu compilar... aqui, ó. Tá certo. Porque eu fiz um teste anterior, que eu preparo aqui para vocês. É tipo fosse um dojo, né? Te prepara e ajusta junto com vocês. Olha só. Opa, pera aí, galera. Olha só. Viu que a gente fez lá todo o processo de implementação e aqui tá dizendo as formas são diferentes, elas não são idênticas. Tá. Poxa, legal, né, Alessandro? Tá tudo ok. Mas observe aqui comigo, aqui na lógica. Ó, eu tinha colocado como diferente e depois botei como igual. Tá. Ele tem que ser diferente porque as formas são objetos diferentes. Se ele é diferente, eu tenho que estar com diferente. Concorda comigo? Mas olha só se eu compilar esse cara. Aqui, passou para cá. Ó, beleza. Os objetos são os mesmos, objetos são os mesmos. Caramba. Se eles são mesmo, tem alguma coisa errada aqui. Concorda comigo? Lembra que eu falei logo lá no início que cada instância do objeto, quando ele é clonado, ele é uma nova, né? Ele é uma nova posição na memória, ou seja, é uma nova instância, mas do clone. Então, se eu clicar aqui, ó, olha só, compilei, debugando, né? Qual é a posição da memória do círculo? Olha aqui, ó, AD30. E se eu seguir aqui, ó, qual é a posição? Ó, ele está clonando, pulei. Qual é a posição do círculo? Aqui, olha aqui. AD30 é a mesma posição de memória. Se eu fizer a alteração, ele vai gerar um erro. Um erro o quê? Ele vai ter a alteração errônea. Então, vamos fazer o seguinte aqui, rapidinho com vocês aqui. Ó, vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse cara aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Rapidinho aqui para vocês, ajustar aqui o nome dele.
Cadê o name? Aqui, ó. Copiar, vou botar lá no texto aqui. Vou tirar a chamada aqui do clique, porque para dar duplicidade, dá 2 cliques aqui nesse cara. Vou vir para cá. Cadê? Aqui, ó. Ó, memo. Vou pegar esse memo aqui. Já vou jogar ele aqui. Vou alterar esse cara aqui. Vou botar aqui. Círculo. Círculo. 2 pontos. Aqui. Vou copiar. Vou colar. Aqui vai ser. Botar círculo 1, círculo 2. E aqui vai ser o salto de linha. Beleza. Ctrl C. Ok. A lição que você está fazendo aí. Caramba, você parou e fez uma correção. Que correção é essa? Olha só. L círculo 1, L círculo 2, I prototype. Beleza. Vamos ter a instância aqui, ó. Vou tirar aqui. 2 pontos igual. Aqui vai ser T círculo ponto new ponto x vai receber 20, ponto y vai receber 10, ok? Beleza. E L círculo 2 vai receber quem? Vai receber L círculo 1 ponto clonar. Perfeito? Tranquilo aqui para vocês. Isso aqui tá muito tranquilo, ó, muito tranquilo. Ponto x, ponto toString, e vou botar aqui concatenar aqui rapidinho, botar um traço, a mesma coisa, rapaz, vamos lá, aqui, ó, mesma coisa, só que aqui é y. Vou pegar essa mesma ação aqui, opa, pulei tudo, aqui, ó, e vou jogar aqui, só que aqui é 2. Perfeito? Ó, tranquilo, não tem nada de estresse aqui, nada de errado aqui, Alessandro. Por que você está fazendo isso? Vamos lá. Olha só. Compilou, beleza, bonitinho. Tô fazendo o ciclo para vocês entenderem aqui juntamente comigo. Olha só, mesmos dados, né? Mesma informação. Então eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse cara aqui. Ó, pulei a linha e vou pular linha, tá? Fazendo aqui mais ou menos aqui com vocês. Show? Vamos lá então. Então, círculo 1, ó, eu quero alterar, eu vou alterar esse cara, ó, L círculo 1 ponto x vai receber 30, vou botar mais 10 para ele. E aqui no y vou botar 20. Vamos compilar. Ele gerou um erro. Por que ele gerou erro? Esqueci do ponto e vírgula. Ó, gerei. Beleza. Olha só, os valores foram alterados, o valor do clone foi alterado. Então, houve um ponto que eu não passei aqui para vocês. Que ponto é esse, Alessandro? Vamos lá então. Olha só, círculo. Se eu disse que ele é uma nova instância, mas eu estou retornando a mesma instância. É uma nova instância sim. Então é um ponto new, ponto x, que vai receber fx, ou seja, a variável já foi preenchida, vai receber o set, né, o valor que foi setado. Então aqui y, fy. Show? Beleza, só isso. Agora eu vou fazer lá, compilar e testar de novo aquele objeto lá que aquele botão que a gente fez lá. Vamos lá então, aqui ó, cliquei, olha só, manteve o mesmo valor do primeiro, o clone. Caramba, Alessandro, é isso mesmo. Então, poxa, ficou legal, né? Então vamos compilar novamente aqui e executar aquele nosso carinha. Qual? O primeiro, aqui ó. Posição da memória, F8. Olha aqui, posição da memória é 3538. É 3538 na posição desse cara. O círculo, olha lá, é 3588. É uma outra posição. Compilei. As formas são diferentes. Realmente, a lista e a cópia são diferentes. Beleza, são formas diferentes. Elas não são idênticas, os objetos não são idênticos. E foi seguindo aqui, ó. Tudo bonitinho. Aí caiu aqui, ó. Os objetos de forma são os mesmos. No último.
Então bateu que são os mesmos. Ele fez lá o loop perfeito. Tá maravilhoso essa ação. Então era somente colocar aqui, ó, no clone, é uma nova instância, Alessandro, é uma nova instância. Eu estou em posição de memória Y e posição de memória X. Eu não tenho que ter X no mesmo lugar, não. É um prototype, é um clone de uma instância, de um objeto, mas em uma outra posição de memória, uma outra instância. Beleza? Beleza. Então, eu faço uma comparação do clone, que aqui eu passei aqui a instância, ó, olha só. Criei uma lista, te trabalhou com lista, chamou uma instância de um círculo, adicionou um círculo vermelho aqui, passou um clone desse cara para cá, que é um outro objeto separado, mesmo sendo um clone já é um outro objeto, adiciono na lista, faço a comparação, ele é diferente, pego o retângulo, faço a mesma coisa que esse cara aqui, então ele acaba se tornando aqui diferente e pronto. Então o processo do prototype é aquela coisa que a gente falou. Eu pego uma interface, por exemplo, da CBR e crio um clone dele e faço algumas implementações do prototype, pronto. Você não precisa saber a implementação de lá de dentro. Você só reproduz ele para evitar que a camada client seja obrigada de saber. Então você consegue trabalhar a biblioteca dessa forma. Então, galera, o prototype ele é simples de trabalhar, tanto que você vê que não tem complexo, não é complexo. Olha aqui, uma interface. Tem implementação que é somente clonar, só isso. E aí você joga por uma classe concreta e cria outras classes herdando dessa classe concreta. Então fica muito mais fácil, que ele só retorna lá o this, né, o self dele. Então fica muito mais simples a implementação desse padrão de projeto prototype. Tá aí para vocês uma implementação tranquilaça do prototype. Vou até salvar esse cara aqui, que vocês podem utilizar, por exemplo, numa CBR, qual outro? Essa CBR que eu acho muito melhor de se trabalhar. Outras bibliotecas de terceiros. Falar instalação de biblioteca eu não gosto, você tem que ficar instalando, né? Mas o ROS, se você precisar fazer uma cópia de uma interface dele lá, você pode fazer um monte de coisa utilizando o prototype. Ele é muito simples e muito objetivo no que ele da proposta dele. Beleza, galera? Então, passando aqui para avisar para vocês que temos novidades chegando para essa semana agora, que vai entrar do Clube dos Programadores. Fique atento, você que faz parte, você que não faz parte, os e-mails que vão estar recebendo aí, se você quer fazer parte aí do grupo seleto de desenvolvedores que estão buscando uma excelência no seu desenvolvimento, vem com a gente para dentro da Academia do Código, aqui no Clube dos Programadores, que está sendo cada mês, cada semana, cada dia fora da curva com conteúdos novos. Beleza? Mas eleição ainda não tem problema, você recebe a notificação que a gente vai estar mandando para vocês. Fique firme com a gente, vamos que vamos, evoluir na sua carreira, evoluir como desenvolvedor. Sai dessa mesmice de ficar Ctrl+C, Ctrl+V de projeto. Você não explicou do início ao fim. Realmente, eu te mostrei como tem que pescar. Agora você que tem que pegar o peixe e se alimentar. A gente não vai botar comidinha na boca de ninguém, não. Então, faça o possível para a sua evolução. Esse conceito, aplicabilidade, a gente mostra tudo para que você possa evoluir. Para sair desse mesmice de falar assim, eu não consigo qualificação, não consigo entrar em vagas de emprego de salários altos. Lógico, porque você fazer um teste você não vai passar, porque são coisas simples que tem. Mas você fala, Alessandro, é simples porque você conhece. Então, para que eu viesse poder achar esse processo simples, foi diversas implementações e estudos que foram feitos anos e anos. Então, é a mesma coisa e eu estou mastigando o máximo possível para que você possa entender e aplicar no seu cenário. Tanto que a gente mostra aqui no slide, na parte do conceito, a forma de aplicar, como aplicar, o que você tem que fazer, o prós, o contra. Então, vem com a gente para dentro da Academia do Código, que a gente praticamente pega você pela mão para você evoluir. Beleza, galera? Forte abraço e até a próxima!